Olá, povo! Nós estamos aqui nesse novo projeto. Iniciamos hoje o podcast Sozo, né? Sozo significa salvação em grego. Nós cremos que é um tempo de salvação. Acreditamos que Deus vai agir de maneira poderosa através dessa plataforma, através de tudo aquilo que será ministrado aqui. Não são conversas, né, jogadas ao vento, mas nós cremos que em tudo existem sementes, né, que vão gerar frutos. E hoje eu estou com a Lívia, né, caminhando comigo a partir de agora nesse novo projeto. Deus, ele colocou a Lívia num tempo exato, vamos dizer assim. Deus faz os encontros certos e ele fez o encontro na hora certa. Tem sido, assim, de muita bênção na minha vida. Eu acredito que vai ser também de bênção na vida de vocês. Amém. Nossa, prazer para mim estar aqui, viu, Priscila, e caminhar com você. Deus permitindo por um bom tempo, né? Com Em essa nome de proposta, com esse Jesus. projeto que eu acredito mesmo que nasceu no coração de Deus. E ser canal, instrumento, né? De levar o conhecimento, a palavra do Senhor, onde a gente puder alcançar por meio desse podcast, né? Sim, é tempo de salvação, né? E nós cremos Amém. que é neste lugar, a gente está Amém. no lugar certo, na hora certa, para este Amém. mover. E hoje conosco está a Yara também, que é uma pessoa que Deus ele trouxe para minha vida cerca de 5 anos atrás, e desde então tem acrescentado muito, né? A Yara que ela vem assim de muitas experiências e eu creio que vai acrescentar tudo aquilo que ela vai ministrar aos nossos corações hoje, porque Amém. através Amém. daquilo que nós vamos conversando aqui, existe um fluir determinado de Deus que não vai se prender a este ambiente, mas vai de encontro onde você estiver, seja na sua casa, no seu carro, não importa o que você está fazendo enquanto você estiver nos assistindo, nos ouvindo, existe um mover que é liberado, né? Amém. Então, Yara, Amém. que prazer te ter aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada mesmo. É uma honra participar dessa mesa aqui com vocês, desse fluir, que é o fluir de Deus, de um assunto tão lindo que nós vamos falar. Não vou dar spoiler. Não. A gente tá Pris- segurando aqui, tô né? segurando aqui. É a Priscila que vai iniciar aqui. Tá certo. Eu até esqueci de comentar, né, que a Lívia, ela é psicanalista. Eu creio que vai trazer assim, muito conteúdo também para nos acrescentar. E a Yara é jornalista, né? Amém. Mas antes de tudo, são mulheres de Deus, assim, usadas neste tempo com um propósito do céu, né? Amém. Em nome de E hoje o Jesus. podcast, ele vai falar sobre Marta e Maria, o verdadeiro serviço. Isso. Nós vivemos um tempo da igreja onde nós clamamos por um mover sobrenatural, né? Por um avivamento. E nós temos atentados para tantas coisas e nos esquecido deste ponto, o serviço. E a história de Marta e Maria pega em um cotidiano. Jesus estava passando por uma cidade e de repente ele visita, né, essa família e é o que nós trazemos para o nosso coração, né? Nas circunstâncias mais normais, né, do nosso dia a dia, o cotidiano, a rotina. E Jesus, quando ele chega, ele muda, ele torna situações comuns em especiais, né? É o que esse texto ele traz para nós. E eu lembro que quando a gente estava refletindo, eu estava refletindo sobre esse texto, a pergunta que eu me fiz no momento era sobre com quem eu parecia mais. E eu lembro que eu me vi em Marta. E eu vou perguntar tanto para a Lívia quanto para a Yara, né? Em quem elas se viram neste momento. E você, Lívia, você se viu mais em Marta ou Maria? Eu acredito que a gente foi todas meio que conduzida a essa pergunta, né? Na hora que a gente estava estudando, cada uma na sua casa e tudo sobre esse tema de hoje. E para mim foi um grande desafio, porque eu me vi um pouquinho nas duas, talvez com um apontamento maior em Marta, pelo tanto de coisas que a gente faz, mas acredito que um pouquinho de cada uma, porque pelo menos nessa fase da minha vida eu me percebo muito assim, sabe? Eu tenho entendido mesmo os momentos de estar ali buscando e tudo, mas não deixa de ser uma vida bastante agitada e com muitos afazeres e muitos serviços, sabe? Eu não vou saber falar de proporção qual que é mais ou menos, Mas você sabe que tem das mas duas. é característica das duas. E você, Yara? Então, um período da minha vida, eu vivi literalmente Marta, sabe? É aquele famoso trabalhar para Deus, né? E se perder mesmo no meio de tantos afazeres, tarefas ali, cotidiano, correria. E aí eu fui sinalizada pelo Espírito Santo a parar
a recuar, a ficar off e viver o tempo de Maria. Então, eu vivi um período aí, vamos dizer, uns 2 anos, sendo Marta, e aí parei e fui viver o tempo de Maria. E no tempo de Maria, de entrega, eu aprendi o secreto. Literalmente, o que é o secreto? É quando ninguém está vendo, é quando as pessoas literalmente se afastam, é o off de Deus, o off da exposição, o off dos holofotes, o off ali, off, Geral, né? geral. Claro. Sim. E olhar para mim, olhar para minha casa, olhar para minha família, olhar para meu casamento, olhar para as necessidades dos meus filhos. E aí fiquei ali os 3 anos, né? Estou, na verdade. Esse tempo ali vivendo, né? De Maria, de entrega, de secreto. Fácil? Não é. Eu falo que Deve Lucas, ser desafiador, né? muito desafiador. Quando a gente olha para a Bíblia, sobre a passagem de Lucas, né? 10, 38 ao 42, tem alguns pontos chaves aqui que mexe comigo, que me faz lembrar de momentos da minha vida, assim, que eu falo assim, meu Deus, obrigada, porque o Senhor esteve comigo presente, eu consegui passar pelo processo. Porque quando a gente está passando pelo processo, a gente acha que a gente não vai conseguir. Sim. A gente fica sem entender, né? Hoje eu entendo que eu vivi lá atrás, mas se me perguntasse hoje quem que eu era, eu nem saberia dizer se eu era Marta ou Maria. Eu acho que o texto, né, Marta e Maria, traz essa reflexão sobre o serviço. Porque muitas das vezes nós pegamos o servir a Deus sobre as coisas que nós fazemos, né? Os muitos atos, nossas muitas funções, os títulos que nós acumulamos, a nossa carga horária, quanto tempo eu tive na igreja, quanto tempo eu fiz uma visita, quanto tempo jejuei. E nós vemos que o servir também está no silêncio, está na sua atenção voltada para Deus, e que muitas das vezes o seu servir, como a Yara falou, não vai estar diante dos olhos dos homens, mas também vai estar apenas diante dos olhos de Deus. E Yara, existe, igual você falou, Deus te levou para um tempo de secreto. Um tempo de aprendizado. Foi. A gente pega muito secreto como um lugar de aprendizado. A gente Exato, extrai muito conhecimento, nós extraímos muita verdade do céu nesse tempo. E o que você acredita que você extraiu nesse tempo que Deus ele te levou para longe das suas agendas, né? Longe do público, e você falou que, de certa forma, assim, Deus ele falou com você, mas houve um pouco de resistência, né? Houve, porque quando a gente está na atividade, a gente está na ativa, a gente está servindo, a gente está, né? Eu estava em célula, né? Então a gente tinha uma agenda assim de segunda a domingo. Então a gente estava em célula, a gente estava ministrando ativos, a gente estava com os cursos ali correndo atrás, fazendo, capacitando, ajudando pessoas, fazendo visita, libertação, participando de cura, éramos ministrados, ministrávamos, a gente estava vivendo um tempo assim. E aí, em determinado momento, a gente recuou, a gente ficou off. E quando a gente trouxe essa, veio essa direção de Deus para nossa casa, ali, na nossa família, teve ali uma confirmação, né, entre eu e meu esposo. Foi fácil? Não. Porque os dois amam a obra, os dois amam servir, os dois amam ter pessoas, os dois amam ficar perto, os dois amam comunhão. Mas foi necessário recuar. Hoje eu vejo, sabe? Hoje eu vejo a necessidade de a gente cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, da gente. Às vezes, assim, eram momentos, assim, preciosos de mesa. A gente não tinha tempo para ter tempo de mesa. A gente não tinha tempo para a gente olhar no olho um do outro. Porque a gente estava atarefado. Fazendo muito, né? E o nosso ministério também é família. Exatamente. O primeiro ministério, né? O qual a gente deve zelar. E que é tão negligenciado. Muito. Hoje em dia eu vejo isso, né? O quanto a família é negligenciada, porque não tem ninguém ali na sua casa vendo você lavar uma roupa, não tem as pessoas te aplaudindo quando você coloca um prato de comida pro seu esposo, pros seus filhos. Sim. E nós, a Bíblia fala, né, que o nosso coração é enganoso, nosso coração gosta, né, as pessoas falam assim, dos aplausos, do reconhecimento das pessoas. Da aceitação. E no tempo que Deus colocou no secreto, vamos dizer assim, para sua família,
não tinha ninguém te aplaudindo. Ó, Yara, olha o que você fez hoje com a Maria Isabel, né? Olha como que você cuidou do Antônio. Então, eu acho que Deus nos leva para esse tempo para que a gente entenda que os olhos que realmente valem, né? Que realmente definem, que depende a nossa alegria é os olhos do Senhor, a aprovação dele, né? Ninguém viu, muitas das vezes, suas lágrimas ali às madrugadas, o quanto o seu coração, às vezes, na sua rotina diária, cuidando dos seus filhos, seu marido, estava quebrantado, quanto o seu coração estava ali, talvez, moído, mas os olhos do Senhor estavam te acompanhando naquele momento. E você é uma pessoa, assim, como eu falo, conhece muita gente, né? Até falei que você queria ser prefeita. Como foi neste momento que você foi pro secreto? Como vamos dizer assim, as pessoas observaram esse momento? Porque Marta cobra Jesus, né? Maria tá ali, parada. Como foi o momento que você parou? Como as pessoas reagiram a esse momento que Deus te pediu essa pausa? O posicionamento nosso mexeu muito com a gente interno, né? E com as pessoas da nossa família, amigos, parentes. As pessoas devem ter assustado, né? Assim, Assustou. sem entender. Assustou. Como assim? Né? Alguns falaram, de novo. Como assim? Agora eu achei que vocês estavam fluindo, né? Então, assim. E será que é Deus mesmo, né? Todo mundo ficava questionando, será que é Deus mesmo que está mandando vocês fazerem isso? Será que é de Deus mesmo essa decisão? Porque as pessoas veem Deus nas muitas atividades, igual a Marta. Exato. Mas não consegue ver Deus no silêncio, No né? silêncio. Tipo, na calmaria. E a gente precisava pôr nossa casa em ordem. A gente precisava ter tempo de qualidade. A gente precisava ter unidade. A gente precisava ter esse olhar, um olhar no outro, sabe? Assim, aquela coisa de calor. E entender que o tempo de Deus começaria dentro da nossa casa também, né? Os cultos domésticos. E aí vem a pandemia, né? A pandemia, ela vem ali, a gente estava em atividade ainda no ministério, mesmo em tempo de pandemia, a gente estava em atividade em algumas coisas, mas aí depois a gente desliga. Quando a gente desliga, vem aquele baque. Tanto para as pessoas que, é claro, não concordou, algumas não concordou, mas a gente estava em paz com esse todo, sabe? Esse desligamento, esse final de ciclo, a gente deixou portas abertas, não foi algo, sabe? Foi em paz, tudo tranquilo, né? Tudo em paz, tranquilo. E aí a gente estava seguindo ali, né? Só que nesse tempo de entrega, eu sempre tinha um livrinho que me acompanhava nos meus momentos de oração. Eu sempre falei com a Lívia no carro que a gente estava vindo para cá. Todos os meus momentos de ansiedade, Priscila, todos os meus momentos de ansiedade, tá ali, relatado. Hoje eu vivi isso, aconteceu isso com o Antônio, eu passei essa situação com a Maria Isabel, eu comi isso e tal. Tudo que às vezes me desgasta, eu sempre coloco para fora de alguma forma, mas escrevendo. Sabe, eu até brinquei com a Lívia, esse caderno é um caderno que eu não posso sair. Ele tem que ficar em casa. Porque ali é o desabafo que eu tenho, é uma forma, uma estratégia que eu uso, sabe, para me colocar para fora aquilo ali, sabe? E tem muitas orações escritas, muitas. Às vezes eu não conseguia falar, tá lá, Deus, eu começo aqui agora, Deus, né? Falando com o Senhor. Eu tô passando por essa situação, eu preciso da sua ajuda. E a data, gente, tem coisa que eu volto lá atrás, eu falo, meu Deus, eu tive a resposta, eu coloco resposta de tal dia, às vezes não vem na hora, vem meses, né? Opa! Sim, porque Deus, ele, né, trabalha no tempo. Às vezes a gente quer que ele agir agora e existe um tempo de Deus, né? E isso tudo só foi possível porque você saiu, né? Deixou de ser Marta e foi para ser Maria, sentar, né? E quanta coisa às vezes a gente perde, né? Quando a gente está muito ligado a esse ativismo, fazendo. E você pontuou uma coisa muito interessante, que é a questão da família, né? A gente falou que a família é nosso primeiro ministério, fato, é bíblico isso. E eu não consigo imaginar como os filhos sentiriam, né? A ausência tanto da mãe e do pai, sempre ali muito envolvido na obra. E há um porquê de Deus, né, parar um pouquinho, né? Estão em processo de crescimento, precisa de ter os pais presentes em casa. Não só as crianças, toda a família, como você disse, né? Então, Deus sabe do propósito de todas as coisas, né? Sabe. A Maria Isabel foi uma das primeiras a questionar. Foi o nosso movimento, né? Por que não estamos mais em tal lugar? Por que nós não estamos mais vivendo isso? Porque hoje a gente está vivendo um outro tempo, né? E aí, com o tempo, ela foi entendendo. Hoje ela compreende.
do jeito dela, na linguagem dela, mas ela compreende. Eu lembro da Yara, né? Vários eventos, né? Ela sempre levava. E com certeza, assim, naquele movimento que ela acompanhava, né? E também na hora que parou, eu creio que ela também sentiu. Da sua maneira, mas ela sentiu mesmo, ela sendo uma criança. E te doeu muito aquela parada, porque, como eu falei, nós vemos muito a aprovação de Deus nas nossas muitas funções, né? No muito serviço. E quando você parou de uma vez, isso te doeu muito, assim? Você sentiu que espiritualmente houve aquele medo assim, agora, como que vai ser, né? Porque Deus estava te levando para conhecer uma nova igreja, que era a sua casa. Que tantos anos você, né? E como foi esse impacto, assim, emocionalmente e espiritualmente para você no início? Eu falo, Priscila, que eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções. O primeiro impacto meu foi eu mesma, sabe? Os meus julgamentos, o meu olhar cruel para cima de mim mesma, a minha forma de me colocar assim, você não merece, você não é digna, sabe? Quantas vezes nas minhas lutas ali com Deus no quarto eu falava, Deus, por quê? Por quê? Em vez de trocar o porquê pelo pra quê? Porque, na verdade, é para quê? Para que haja um movimento dentro de você, para que haja um conserto, para que haja um alinhamento, para que a sua família entenda, para que você consiga voltar seus olhos para a maternidade, de fato, daqui dentro do seu lar, na sua casa, os cuidados. Eu vou falar com você. A gente tem que tomar cuidado também com esse tempo de off. Depois você pega também, você acostuma, você quer só ficar quieto. Você fala, por que eu não fiz isso antes? Menina, você descobre como bom é. Chegou um momento da minha vida que eu estava gostando tanto de ficar em casa com os meninos, e a gente assistia filme de tarde, e aí a gente deitava, e aí a gente fazia as atividades, a gente ia na padaria, a gente ia fazer as coisas, e a gente ia caminhar, ia pra pracinha, ia brincar, ia fazer os tempo de qualidade. E eu não queria parar pra viver. E quando eu via a linha que eu pegava pra trabalhar na época, eu chorava, falava, meu Deus, obrigada por o Senhor estar me permitindo viver esse tempo, porque eu lembro de tantas vezes eu indo trabalhar para Belo Horizonte, eu ia chorando porque eu deixava os meninos em casa, eu ia chorando porque eu tinha que fazer aquela manobra, deixar um na casa da minha mãe, deixar um na casa da minha sogra, e aquela coisa. E as pessoas viam eu sempre sorrindo, trabalhando, feliz, mas por dentro ali sangrando, porque eu sabia onde cada um estava e eu não estava presente, não estava perto, né? Eu sei que cada um tem uma direção, né? Sim. Cada um tem uma direção, Priscila. E às vezes, quando a gente tem necessidade de trabalhar fora e deixar os filhos em casa, eu falo assim que eu bato palma para qualquer mãe. É difícil. É uma decisão difícil, mas é necessária. Então, eu entendo perfeitamente a direção que cada mulher tem que tomar, né, para seguir ali o fluxo daquilo, da necessidade que ela precisa. Mas tem a mãe que abre mão e cuida do filho, né? Tem a mãe que tem que abrir mão por um momento. Então, eu me vi nesse momento trabalhando em home office em casa, junto com meu esposo, e nós passamos pelo período de nós dois trabalhar junto em home office, com 2 crianças no apartamento. Foi um momento de luta. Foi guerra. Foi muita luta ali. Mas antes disso, nós já estávamos off. Antes de trabalhar em home office, nós já estávamos off, obedecendo ali a direção. Então, nós já estávamos meio que preparando o caminho para ficar quieto em casa. E a porta abriu após 15 dias de uma decisão. Foi algo tão forte que não precisou entregar currículo nem nada. Simplesmente foi aparecendo as pessoas e aparecendo por mensagem no WhatsApp, ligação e no direct do Instagram. Entendeu? Uma porta de emprego foi pelo direct do Instagram. Uma pessoa mandando mensagem. Então, assim, eu acredito muito nesse mover da obediência. Então, às vezes fala assim, as pessoas perguntam, mas o que é SozoCast? Pra que a Priscila tá inventando isso? O que ela tá arrumando agora? O que ela tá arrumando agora? As pessoas falam, você é muito criativa, tipo, As né? vozes. Quando você não tem nada, você inventa. Mas as pessoas não entendem que toda obediência gera movimento. Sim. Hoje é o primeiro. Nós estamos aqui fazendo a abertura, iniciando algo que Deus ministrou no coração dela, que ela vai falar por que é Sozo. Eu não vou dar spoiler. Ela vai falar Tem que deixar ela explicar. Ela vai explicar. Aí você vai voltar nesse primeiro, quando você tiver
recebendo o mover daquilo que Deus colocou no seu coração. Sim. Aí Deus vai falar assim, agora, Priscila, volta lá no primeiro episódio que você gravou. Isso eu quero te mostrar por que você tá vivendo tudo isso hoje. Porque Deus, ele é detalhista. Verdade. Ele faz isso com a gente. Eu falo que ele que escreve o nosso roteiro, né? A gente geralmente gosta de saber o próximo passo, mas se ele não quiser falar e só falar assim, caminha, se ele não quiser dar o próximo passo, não significa que será em vão ou que vai ser fracassado, né? Exatamente. Porque quem Exato. escreveu a nossa história, ele tem um controle de todas as coisas. Eu creio muito nisso. E é como a Yara, ela falou. Deus leva a gente para um tempo, e Deus, ele fez isso também comigo de secreto, que eu achava que eu já conhecia tudo de Deus. E muitas das vezes nós pensamos isso, né? O tempo de igreja, o estudo que a gente tem, as experiências. Muitas pessoas se limitam a isso. Isso. E é quando Deus, ele fala assim, pega o seu currículo e deixa ele um Guarda. pouco de lado, porque eu estou acrescentando experiências agora. Só que as experiências de agora não é nada do que você viveu antes. Não é o quão bem você prega, o quão bem você canta. Agora é sobre o quanto os seus olhos conseguem, né? Quanto tempo seus olhos conseguem ficar fixos em mim, Meu Deus. longe da plateia, longe dos aplausos, longe dos elogios, né? Longe da aprovação das pessoas. E o que a Yara teve que aprender, né? Uma das coisas foi discernir a voz de Deus. Foi. Nesse tempo aí foi. Meu Deus. Porque quando as pessoas estão te dizendo por que você está fazendo isso e Deus está te mandando fazer algo contrário do que as pessoas esperam que você faria, muitas das vezes na nossa humanidade a gente entra naquele conflito, né? Porque a Chega gente a pensa questionar, que a aprovação de Deus está na Exato. multidão. E eu tô rindo aqui porque eu ia pro monte orar, pedir Deus resposta. E eu falava, Deus, manda um profeta pra falar Confirma. pra mim, confirmando. Gente, pensa num breu. Não Parecia há que- voz nenhuma, né? Nossa, Ninguém aparece. Parecia que eu ia no lugar, tipo assim, no lugar do almoço, né? Que não tem ninguém. Ou, tipo assim, eu tentava ir nos horários mais propícios pra ter pessoas, mas sempre que eu chegava não tinha ninguém, praticamente. E as pessoas que tinham tudo quieta no canto, Cada um no seu, né? nem Cuidando das movimento, suas nem coisas. nada. Eu falava, tá bom, já entendi. Tá bom, já entendi. Não vou obedecer. Quero obedecer, eu preciso obedecer. E aí fui pra entrega ali desses 2 anos aí, fez 3 agora, nesse tempo de entrega. E aí, uma das mensagens que eu ministrei foi do livrinho. Uma das mensagens foi 2 anos atrás. E aí Deus falou assim, eu quero que você fale sobre Vasti e Esther. Eu falei, mas de quê? Abre o seu livro. Aí eu fui abrir, tava lá a mensagem escrita. Olha, Eu só a mensagem que você repliquei desenvolveu no momento do secreto, da entrega. da entrega. Você estava quietinha, né? Quietinha. E aí a maioria das mensagens do podcast, qualquer coisa que eu vou, já tá lá no livro. Eu não tô tendo muita dificuldade, Né? para elaborar as coisas ultimamente, não. Por quê? Foi um tempo difícil, foi um tempo de dor, foi um tempo que a gente ficou sozinho, foi um tempo que a gente não recebeu visita, foi um tempo que a gente não Parece recebeu que fecha tudo, né? Tipo, mensagem, nenhum oi, tudo bem, como é que vocês estão? Não. Foi um tempo de, vamos ver o que esses dois estão arrumando. E você sentiu falta disso? Senti falta de pessoas que eu caminhei, pessoas que foram conexões, senti falta de conviver, de amizades, mas eu sabia que não era sobre a situação, era sobre o próprio, né, Deus ali. E aí, quando eu entendi que era necessário eu afastar, algumas pessoas entenderam como se eu estivesse triste, revoltada, chateada, magoada, né? Mas depois, com o tempo, eu fui voltando com a direção de Deus ali, a ter contato, mas devagar, onde Deus falava, diminui, eu diminuía. Onde Deus falava, não participa, eu não ia. Mas devagar, sabe? Sem afobação, sabe? Sem E aquela parece que a coisa... voz de Deus fica mais audível, assim, pra nós, né? Depois que a gente sai, depois que a gente tem esse tempo no secreto. Porque, às vezes, eu dependo. Deus usa a Yara, igual você falou, né? Você foi pro monte. E Deus falou assim, eu tô falando com você, né? eu tô falando diretamente. Diretamente, não tem intermediários, Não. o véu rasgou, né? E aí, às vezes, eu fico esperando da Lívia, e no secreto a gente descobre isso. Eu sei que é a voz de Deus. E ainda que nenhuma outra pessoa se levante com a mesma visão, com a mesma opinião, eu vou me manter naquilo que Deus está me dizendo por obediência. Eu acho que o secreto ensina muito pra gente obediência. Obediência. Eu penso assim, né? No caso, a Lívia, que trabalha na área de psicanálise, que trabalha com a mente, né?
você tem que estar com a mente bem saudável, né, Lívia? Você vai cuidar de... É importante. Você vai cuidar de pessoas ali que tá chegando Talvez ali. com mentes tão atribuladas, né? E como que é sério isso, né? Muito sério. É um desafio. E aí, a gente volta na ideia do secreto, da importância de se retirar, né? De estar ali mesmo, em conexão com Deus, porque Ele é essa fonte inesgotável, né? Que traz essa saúde emocional, que traz isso tudo para nós. Para poder depois ser, fazer, mas existe um tempo que a gente precisa estar ali. E até mesmo no meio dos afazeres, né? No caso do tipo de profissão que eu tenho, tem que ter os seus momentos de mais quieta, ouvindo mais, conectando mais com Deus, mais alinhada com Ele ali. No seu tempo de secreto, isso ele atingiu não só a sua vida ministerial, como a sua família. Foi. Você consegue ver essa diferença, assim? Nosso relacionamento melhorou. Depois desse tempo? Melhorou. Engraçado, né? Que quando teve a pandemia, que as pessoas tiveram que ficar reclusas, houve tantas separações. Eu lembro que eu fiquei tão chocada. Falei assim, gente, a família é pra isso mesmo, pra viver junto. A gente foi forçados a estar junto e o povo não deu conta. Nos muitos afazeres, é igual a Yara falou, às vezes não tinha aquela coisa de parar pra conhecer o outro. Você pensava, eu tô tanto tempo com fulano, conheço, mas... Nada, conhecia. A pandemia foi fortalecimento geral. Com a Maria Isabel, com meu marido, com o Antônio, que estava bebezinho, que nasceu no foco da pandemia, né? Sim. E ali foi um momento, assim, de tete a tete. Era, tipo, era brincadeira, a gente tentava fazer... Tinha as discussões, mas eram leves. Uhum. E, assim, os atritos eram leves. Engraçado, porque quando não tinha pandemia era pesado. Aí foi mudando. Foi mudando os níveis. Né? E foi muito bom, às vezes, assim, a gente lembra, assim, dá até saudade de algumas coisas, né? Muito bom, sabe? Tá ali quieto, no nosso Deus ninho. Deus trouxe um ambiente de glória pro seu lar, né? Tipo assim, o seu lar se tornou o oásis da glória de Deus, sem que você tivesse fazendo tanta coisa como você queria. Tudo que você estava entregando naquele momento, vamos dizer, era o seu tempo e sua dedicação para Deus. Eu lembro de uma oração que eu fiz no sofá. Nesse dia eu chorei demais. Gente, eu acho que eu nunca sofri e chorei com o ministério igual aquele dia. Foi após uma mensagem. Eu recebi uma mensagem e aquele dia eu desabei. Eu chorei, mas eu chorei. E Deus falou, você não vai falar nada. Olha, eu vou falar pra vocês, quando Deus fala pra mim não falar nada, eu falo, Senhor, me segura. Me segura, mas o Senhor me soltar. Você vai Deixa obedecer. ele falar. Você vai obedecer. Gente, o sinal que ele estava no controle foi as portas abrindo sem precisar fazer nada. Porque a vida inteira eu corri atrás, Priscila, a vida inteira. Desde meus 14 anos. Igual Marta, né? Tipo, corre daqui, vou abrindo porta e no secreto a gente descobre que não é na força do nosso braço. A gente descobre que é literalmente o que a Bíblia diz, é no poder de Deus. Sim. Que talvez a nossa correria do dia a dia acho que nada na sua vida veio fácil. Também Sim. na sua, não. Então, quando começa a vir, a gente até assusta se é de Deus, né? Primeiro questionamento que eu fiz foi assim, será que é Deus que tá mandando? Porque a vida inteira eu tive que se virar nos 30. Correr muito atrás, né? Uai, pede indicação de fulano, bate na porta de ciclano, trabalha, não sei o quê, entendeu? Vende isso, vende aquilo, sempre se virando pra ter ali o ganha-pão, sabe? E aí, quando simplesmente eu obedeci e fiquei quieta, as portas começaram a abrir sozinha automaticamente. Eu falei, Deus. Mas é porque você estava ali exatamente na fonte, né? A fonte inesgotável. Você parou, você dedicou todo esse tempo, obedeceu a voz do Senhor, daquilo que ele pediu para você. E ele é o que emanava ali, né? Tudo que você precisava, e literalmente. Dói obedecer, tá, Vivi? Não é fácil não, eu sei. Às vezes eu fico pensando assim, às vezes eu vejo os stories da Lívia e falo assim, meu Deus, a Lívia tá ali. Vai dando graça. Você sabe que... Olha só, agora que eu lembrei, ele me colocou no secreto em julho, sabe? Eu dei uma parada. Sim, é verdade, eu esqueci disso, verdade. gente. Nossa. Deus te parou assim. Foi. Nossa, e foi uma situação porque eu me peguei... passando por uma questão de saúde, né? Muito séria, não é brincadeira aquilo. E, de repente, eu tive que parar. E quando eu lembro que eu fiz uma arte, olha, agendas encerradas e não sei o que. Mas isso doía. Meu Deus. A gente gosta, né? Assim, incrível.
de estar exercendo para as pessoas. E aí é o que muitas das vezes a gente esquece, que o objetivo principal do servir é sempre Exato. o foco, é sempre Deus. Porque às vezes nós conseguimos apresentar muitas coisas que nós fazemos, mas poucas que realmente estão sendo direcionadas assim para Deus. E aí quando Deus para a gente, dói. Muito, Dói muito. demais. E ele faz isso por nosso bem, pelo nosso amor. Porque ele sabe, gente, acredito mesmo que Deus, ele sabe o propósito que ele tem para cada uma de nós aqui. Ele sabe. Ele sabe como ele precisa trabalhar em nós. E ele só vai trabalhar com a gente nesse lugar mesmo, silencioso, nesse lugar quieto, nesse lugar em que a gente para tudo, né? Para poder depois, quando for o tempo da forma dele, do jeito que ele quer fazer, a gente estar prontas e preparadas para cumprir esse propósito e chamado aí, né? E talvez de uma forma mais diferente, talvez mais com Maria, menos Marta. Ele sabe, né? Nas Ele águas sabe. tranquilas também tem um mover de Deus. A gente precisa de conseguir compreender isso. Yara, igual você falou, você tinha muitas agendas e Deus, ele te chamou para este tempo assim no secreto, esse tempo de intimidade. Com certeza eu creio que foi um momento onde você teve as maiores revelações da sua vida, que na sua correria de altares você não teve. Existe alguma experiência assim que você possa compartilhar com a gente para acrescentar tanto a nossa, né? É verdade. Como a de quem está assistindo a gente Então, agora. experiência com Deus ali foi no Deus falar e as coisas forem acontecendo de acordo com o que ele estava falando, sabe? Eu nunca tinha ministrado no altar, nunca. A primeira vez que eu ministrei foi quando eu estava participando desse ministério que Deus pediu pra gente desligar e ficar off, né? E aí eu recebi esse convite para ministrar no altar, a primeira vez. E eu lembro que eu passei até mal, porque era uma experiência, eu sempre tive experiência de célula, estar em célula ali, mas altar, ministrar a algo palavra diferente, é né? diferente. A oratória é diferente, a linguagem é diferente, a visão é diferente, Verdade. né? Tudo é diferente. E foi a primeira experiência. Então, eu travei mesmo, esqueci, dei um branco. Depois eu voltei, tentei pegar onde eu estava, né? Onde estava e tudo mais. E aí, aquilo me frustrou de uma forma muito grande. Eu questionei muito a Deus. E aí, Deus me falou assim, olha, para fazer sem a minha presença, tem que ter estudo, tem que ter busca, tem que ter dedicação. Porque aí você consegue dominar. Deus foi tão rasgado comigo nessa noite, que eu lembro, tipo assim, pai, vai devagar. Bate mais. Mais devagar. Mas se você tá querendo com a minha presença, então vai ter que ter entrega. Vai ter que ter entrega. E eu tava tarefada demais para parar para ter entrega. Na minha cabeça, eu estava com muita programação, muitos dias, e isso, aquela coisa, a casa, eu tava grávida, né? Quer dizer, eu estava de... O Antônio tava com 2 mesinhos. Então, tava vivendo aquele tempo ainda do puerpério, sim, aquela sim. coisa toda, amamentação, Maria Isabel, tudo mais, aquela loucura, e servindo. E aí, não... deixa eu só consertar uma coisa aqui. Independente, com Deus na frente, sempre com Deus na frente, mas tem que ter estudo, gente. A gente tem que buscar, tá? Teologia, o estudo da palavra, a escola bíblica, o derramar. Isso aqui é o nosso alimento. Verdade. Mas quando eu falo estudo, eu falo domínio. Então, por exemplo, se uma pessoa que não tem domínio da oratória e ela quer seguir e ainda assim Jesus, Nossa, não tem não dá sucesso. Não Dá tem mesmo. sucesso, literalmente, né? E aí eu estava nessa visão. E aí o que aconteceu? Eu precisava de um sinal, Priscila. Eu precisava de um sinal, se Deus estava comigo nessa situação, sabe? E aí Deus falou, eu recebi outro convite para ministrar. E aí Deus falou, pode ir, porque vai ser a última vez que você vai pisar. Nossa. Aí você Pode. falou assim, vai ser a melhor pregação da minha vida. Pode. E aí, eu fiz aquela oração que nem Moisés fez, né? Deus, eu não sei falar, né? E depois, lá pra frente, depois que Moisés tem um relacionamento com Deus, depois que ele cumpre o chamado, ele fala, se o Senhor não for, eu não vou. Sim. Né? Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E aí a presença de Deus, a glória de Deus. Mas porque a igreja se moveu, a unidade da igreja não é sobre mim, é sobre ele. É que ele que faz, é ele que move, é ele que cura, é ele que restaura, é ele que prega. A gente só é o quê? O instrumento. Instrumento, né? Nas mãos, né? E aí foi um tempo assim,
bom, porque eu vi acontecer e depois realmente a gente saiu. Então, assim, foi bater valer, né? E aí eu falei, essa experiência me marcou muito, porque eu amo, na verdade, aquele lugar, né? É um lugar ali de portas abertas. Eu tenho certeza, chegar hoje e falar, tá ali para receber. Mas é um ciclo que fechou. E eu agradeço a Deus, porque todos os lugares que a gente passou, sempre tinha herança familiar, né? O pastor é amigo da família, primo, não sei o quê. Sempre tinha uma herança familiar. A gente chegou num lugar onde a gente não tinha conhecido, tipo assim, ninguém conhecia ninguém da nossa família. Era 2 estrangeiros, praticamente. Só que a gente foi abraçado Como se fosse, como né? se Já. fosse da família. Sendo que em outros lugares que a gente passou, mesmo tendo histórico familiar, a gente não recebeu o que a gente recebeu ali. Então foi muito forte e foi muito difícil aceitar esse tempo de off. Pelo fato de estar tudo bem. Não estava tudo mal. Estava tudo bem. Mas foi necessário a gente recuar e viver em termos de obediência. E agora é fácil? Não é, não. A obediência é uma das coisas que nos movem, né? A gente reconhecemos que os dons e os talentos são importantes, mas é a obediência que nos faz, assim, Viver, né? alcançar os lugares realmente destinados pelo propósito de Deus. E o secreto ensina a gente fazer isso. Sim. Porque vai mexer ali nas nossas emoções mais escondidas. Deus vai mexer ali no orgulho, na nossa vaidade. Vai. Eu lembro que Deus, ele me pediu esse tema. Me pediu nada, né? Foi uma Porque se ele situação me pedisse, eu ia assim falar... também. Foi uma Deus situação. me colocou neste lugar que a Yara É. tá falando em 2021 e foi muito difícil, porque eu falava assim, como que eu vou parar de pregar? Como que eu vou parar de dar estudo? Esse é meu chamado, né? Deus me chamou pra isso. E aí eu pensei, é o diabo. É. Só pode confusão. ser. Não, a primeira coisa que a gente pensa é que vem de Satanás. Porque a gente não entende que Deus, ele é o Deus que às vezes vai te levar a mover, né, assim, com muitas funções e exercer isso com excelência para a glória dele, mas também ele vai te levar para um lugar de calmaria, né? Ai. Este lugar que você vai sentir falta das pessoas dizendo, olha, batendo no seu ombro, dizendo é isso mesmo. É igual a Yara falou assim, que ela sentiu falta das pessoas, né? Porque às vezes Verdade. não tem uma mensagem perguntando como você tá. Exato. Só tem o Espírito Santo te perguntando como você tá hoje, né? Como estão as coisas. E é o suficiente, né? Então, nós temos o Espírito Santo. Mas quando a porta do secreto fecha, eu vou fazer a comparação que é igual a porta da arca. Só Deus abre. A gente É. pra ter aquela conexão de novo com as pessoas, né? Quando Deus te coloca ali, mas também na hora que você sai, é um divisor de águas, né? Eu creio que a Yara, igual ela falou da experiência que ela teve de ministração, depois que você saiu desse tempo de secreto, hoje você ministra, né? Continua ministrando. Continua, só que de uma forma diferente. É né? diferente, não é? Diferente, O que você aprendeu ali te deu uma estrutura para o que você está vivendo hoje, né? Sim, o controle totalmente diferente, a forma de falar no altar, a forma de ler a palavra, a forma de entender o desenvolvimento, a voz de Deus, o mover do Espírito de dentro para fora, né? O temor aumentou 1000%, vamos dizer assim, por entender a renúncia mais, né? O peso, né? Das atitudes, das consequências. Então, assim, eu sempre com o olhar voltado para a família. Então, toda vez que eu tenho um convite, a primeira coisa que eu falo pro meu marido, assim, ó, tá na bênção? Olha que interessante. Muito bom. Muito. Tá na bênção? E eu não saio, gente. Se ele não orar para mim, eu não saio de casa, não. Que bem. Não sai, não. Se Amém. ele não... A gente discutiu. A gente pede perdão ali, ora para mim, que eu não vou, senão eu não vou sair. Porque eu sei que... O que eu vou derramar? É Se eu não tô em uma idade, entendeu? É com a Maria Isabel também. Teve um dia que eu passei mal. Sábado passado, não é verdade, né? Sábado passado. Passei mal, a gente foi ministrar na igreja da pastora Rosa. E aí, eu tive essa oportunidade e eu tive uma virose de sexta para sábado. Nossa. Vomitando e diarreia, gente. Logo virose, né? Aqui. Sexta-feira Pega. começou. Eu e a Maria Isabel, nós duas. A gente tava revezando. Quem que ia usar primeiro o banheiro? E aí eu falei, Deus, se não for pra mim ir, eu já entendo. Eu já vou mandar mensagem pra ela aqui agora, 6 horas da manhã, porque eu virei à noite. Nossa. Passando mal, desidratada. E aí, mandei mensagem. E ela falou assim, Yara, deixa eu te falar uma coisa. Isso é espiritual. É um mover de cura que tá pra acontecer aqui. Então, fica firme. Mas se caso não resolver,
tem outra pessoa que a gente vai colocar no lugar. E eu olhei pro meu marido e ele estava em paz. A resposta de me ir ou não, eu olhava para a cara dele. Ele é o sinal lá de casa, lá. Eu olhava para a cara dele, ele estava em paz. Ele estava assim, se você estiver aguentando, estiver em pé, tá na bênção. Porque eu tô em paz. E aí, muitas das nossas discussões, quando eu estava atarefada demais, é porque tinha coisa que ele não estava em paz, eu estava envolvida. Sim. Sabe, Yara, você não vai dar conta. Yara, você não vai dar conta. É muita coisa. Sabe, hoje essa agenda, você vai chegar a tal horário. Yara, tá muito difícil. Entendeu? O Antônio não tem peito, já. Se você falar, não tem peito. Ele precisa de você. Tem momentos que eu vou conseguir engalobar ele aqui, mas vai chegar uma hora que não vai dar. Entendeu? E às vezes ele tava fora também, que a gente revezava, né? Então ele ia. E aí ele ia atender, ele ia fazer as visitas, ele ia tal, não sei o que, fazer as coisas. E eu ficava com os meninos, e às vezes eu tava com... A gente tinha coincidência de agenda no mesmo horário de atendimento, de acompanhar. Às vezes era como intercessores. Sim, sim. Né? Não atendendo direto, mas intercedendo em atendimentos, intercedendo. E aí, às vezes, o Antônio não tinha ninguém para ficar. E a gente discutia por causa de ministério. Você tem, tipo, é minha hora. Eu tenho que cumprir agora. Entendeu? A gente passava por cima de coisas importantes, assim, sabe? Para atender lá fora. E às vezes a gente sofria retaliações, mas não também por causa espiritual, mas porque dentro de casa não estava no lugar. O seu lar é sua estrutura. Entende? Então, assim, quando a gente ficou off ali, hoje eu olho assim, sempre assim. E aí? Fiz uma oração de guerra, né, no banheiro. Fiz uma oração de guerra no banheiro. Falei, Deus, me ajuda aqui. E aí... Preciso chegar lá. Água de coco, soro, remédio, água de coco, soro, remédio. Quando deu o horário, mais ou menos faltando 6 horas, né? Eu tomei um remédio para enjoo, para diarreia e tudo, e fui. Gente, foi subir no altar. Na hora que eu subi no altar, passou tudo. Eu senti minhas pernas ficando firmes. Amém. Só na hora que eu fui orar lá, que eu dei uma bambeza. Achei que eu ia cair junto. Já estava acabando. Mas eu acho que era unção. Eu acho que era unção eu mover. Mas deu uma segurada, porque senão eu ia junto, porque a carne já estava passando pelo processo. Mas assim, eu vi que não é sobre mim, nunca vai ser sobre mim, nunca vai ser sobre nós. Sempre é ele e é por ele. Sabe? As maiores experiências que você tem, por isso eu tenho certeza. Sim. Foi um tempo de renúncia e obediência. Foi. Eu falo que foi nesse tempo que eu aprendi a ministrar, foi nesse tempo que eu tive a ousadia em Deus, porque a Priscila de antes não teria, vamos dizer assim, a ousadia, a unção que eu tenho agora. E naquele secreto eu não aprendi, não fiz nenhum curso, mas eu fui ministrada diariamente pelo Espírito Santo de Deus. E não tem melhor professor do que o Espírito Santo. Nossa. Ele te ensina a pregar, ele te ensina a ousadia, ele te ensina o discernimento, ele te dá uma sensibilidade que você não consegue com os melhores doutores da lei deste tempo, né? Verdade. Então, o secreto, ele realmente é necessário. E Deus, ele forja a nossa estrutura. Eu creio que foi um tempo que Deus, ele forjou a minha estrutura de uma maneira que hoje eu entendo que era necessária, assim como Deus fez com você, né, Yara? Porque Deus te deu tudo que você nem imaginava que precisava para estar vivendo o que você está vivendo hoje. Deus te deu uma bagagem, Deus te deu uma história, Deus te deu intimidade, muitas coisas que você viveu com Deus nesse tempo, você não tinha vivido antes e não conseguiria viver se você não tivesse tirado esse tempo de entrega. Eu falo assim, até as conexões de Deus, né? Olha pra você ver. A Lívia, conhecendo o projeto dela ali com as mulheres, aquilo ali me encanta, sabe? Gente, tudo que envolve doar a vida pelo outro, ajudar o outro, isso mexe tanto comigo, porque eu falo assim, só quem foi muito ajudado um dia, só quem foi muito perdoado sabe o valor da graça, sabe o que é ter, o que é receber de fato. Quando você sabe o que é ajuda, sabe? Só quem já recebeu quando não tinha nada. Teve ali pessoas para te alcançar, te dar a mão, te estender, te tirar do buraco. Sabe o valor que é um projeto desse. Fala do seu projeto aí. Nem que seja rápido, fala um pouquinho, porque eu deixei aguçado aqui. Pois ela cantou a bola aí, né, Priscila? Mas eu tenho um projeto chamado Mulheres Encorajando Mulheres, e ele nasceu exatamente com esse
intuito de ajudar as mulheres em todos os sentidos, sabe? É espiritual, é social, emocional, e partiu de uma experiência pessoal que eu tive na minha vida, porque exatamente um período da minha vida eu precisei ser acolhida, ter mãos estendidas, e eu encontrei isso em muitas assim, pessoas, né? E não tem como ser diferente, exatamente o que você falou, não tem como ser diferente, porque eu estive num lugar muito ruim, que eu estava sozinha, me sentindo sozinha, e de repente eu vi pessoas me estendendo a mão. Então é meio que assim, faça isso também, do mesmo jeito que você foi tirado e hoje vive isso, vive o propósito, vive o plano de Deus, provavelmente outras pessoas, né, também com esse testemunho também vão ser alcançadas, né? E exatamente, eu sinto assim, e é um prazer, não é nada pesado, é o que você falou, né? A gente fica muito emocionado com isso, né? Mas partiu de uma história assim, viu? Nas nossas muitas funções, é o que a Lívia acabou de falar, a gente perde a beleza de servir a Deus, de fazer aquilo que Deus realmente tem para nós. E o secreto, ele devolve essa beleza, né? Exato. Ele traz de volta o prazer, igual a Yara falou. Parece que no secreto é revelado, né? A essência, não Sim. sei, né? Tira os holofotes, tira o brilho todo e fica ali o que é real, o que é verdadeiro, o que é essencial, digamos assim. Então, Os detalhes. resgata essa alegria, o prazer Sim. Você descobre que você pode perder a multidão, mas você não pode perder a sua essência. Exato. Né? Porque a mesma multidão que te aplaude hoje Nossa, é igual taca Jesus. pedra. A mesma que aplaudia Jesus foi a mesma que gritou Fácil, crucifica, né? É. E a gente descobre onde realmente está a voz que importa, que é a voz de Deus, a opinião e a aprovação de Deus. E igual a Yara estava falando, né? Yara, nesse tempo de Maria, como que foi lidar com a Marta que tentava... que habitava em ti, tava aí quietinha. Dizendo assim, você tá muito parada, minha filha, vai se movimentar. Vai se movimentar. Ela tava Gente, sufocada. eu tentava, sabe? Dar umas escapuladas, umas escapulidas, Aí você volta. assim, Mas sempre Deus falava, volta, recua, fica off, né? E sempre ali perto, assim, do meu marido toda hora. E aí? Qual que é o próximo passo? Continua quieto, né? Vamos ficar quieto. Vamos continuar ouvindo aqui a voz de Deus. Vamos continuar em família, né? Sendo forjado. Tem muita coisa que Deus precisa colocar no lugar, né? Tem muita coisa agora também que Deus precisa colocar no lugar. Não mudou. O que mudou é a estação, o tempo. Até ele voltar, tem muita coisa que precisa pôr no lugar. Eu acho que Mas eu acredito que chega uma hora que essa Marta, ela reconhece o lugar dela, não Reconhece. Na medida que você vai passando por esse processo, você vai caminhando. Você vai tendo domínio. O domínio. O domínio próprio, Domínio né? próprio, O domínio próprio, sabendo estabelecer Excelente o limite palavra. dela. Exato. O limite de cada Eu falo assim, equilíbrio. Uma coisa que eu aprendi com a Marta foi a exposição. A exposição aqui da Bíblia é bem nítida, né? Sim. No versículo 40, ele fala assim, Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Essa exposição... Bom, gente, Jesus, o rei dos reis, está sentado ali, ela tem coragem de chegar para ele e ainda questionar que a irmã dela está parada ali. Então, essa exposição de mostrar para Jesus o que ela está sentindo, eu aprendi com a Marta, sabe? Ali É na minha necessária, casa. né? Deus, eu sei que eu estou errado, mas a minha vontade é de voltar. Minha vontade de ir lá e continuar no movimento. Porque a gente acha que no movimento a gente tá certo. Se for depender de nós, a gente acha que quanto maior, mais acelerado tiver, mais Deus tá provando, Sabe né? uma coisa que eu gosto desta parte, assim, que eu aprendi, e acho que é muito importante também para todo mundo, para você que está nos ouvindo também, é o fato dela ter chegado, ela ter feito essa cobrança, ter falado, ela se expôs, mas ela ficou ali para ouvir a resposta de Deus. Por que disso? Porque muitas das vezes, quando a gente está na agitação, fazendo, a gente chega, às vezes, chega até a questionar a pergunta, mas por causa da nossa agitação de todo o movimento, às vezes a gente nem escuta, né? Não escuta. E ali ela ficou. Deus falou, por que você está aflita e tal, né? Ela ficou e ouviu. Isso Afadigada, é bom. ansiosa. E é algo que a gente precisa aprender nesses momentos nossos, assim, quando a gente se encontra nesse estado, né? Sim. De estar nessa euforia e há um questionamento dentro da gente. Tá, mas escuta o que Deus está falando. Você está assim porque você está, né?
É o que você falou, é bem legal Ansiosa. mesmo. A gente descobre É importante que ouvir. nossos esforços, né, eles não vai comprar Deus. Porque se você fosse olhar pela nossa lógica, a gente ia falar assim, Marta estava tentando dar o melhor. E Maria, você nem ouve a voz de Maria no texto, né? Maria, nós chamaríamos ela de preguiçosa, talvez. Folgado. Mas aí você descobre que não é sobre o seu esforço, não é sobre o quanto você está fazendo, mas é sobre aquilo que nós temos, né? A direção que seus olhos estão voltadas. E Deus, ele te mostra que aquilo que é urgente não pode tirar o foco daquilo que é importante, né? Eu acho que Maria entendeu o que era importante, de fato, Sim. naquele momento, né? Porque olha só, o cenário chega uma visita na sua casa, você vai querer cuidar ali para receber a pessoa, fazer um café, você vai... Detalhe que não tinha só Jesus. Exato. Jesus só andava com bando. É. E homens Sempre com acompanhado. fome. Pois é. Então você tá num cenário que exigia que alguém mesmo fizesse alguma coisa, coisa assim, né? Mas o que era importante naquele momento era sentar aos pés dele ali e ouvir o que ele estava falando, né? E Maria entendeu Maria isso bem. também teve uma exposição arriscada. Sim. Também. Ela teve uma exposição arriscada. Ela vai para os pés de Jesus, conhecendo o temperamento da irmã dela, sabendo que a irmã dela poderia em qualquer momento aparecer. O que é isso, Maria? Sai daí, minha filha, você é louca. Tem um tanto de coisa para fazer aqui, pra gente servir à mesa, comida, organizar, né? Verdade. Jesus está em Betânia. Betânia é afastado de Jerusalém, está cansada, a gente precisa servir ele, Verdade. né? E aí, não. Maria tá assim, olha, eu sei que que a minha irmã tem um temperamento, eu sei, né? Mas sei. eu também sei a minha escolha. É interessante. Ela permaneceu, ela foi constante. Constante. É o que o secreto ensina, constância. Tá todo mundo fazendo barulho ao seu redor. Com certeza tinha outras pessoas que talvez estavam concordando com Marta. Isso. Mas eu vou ser constante na essência, naquilo que eu acredito. E é isso que o secreto faz. Ele tapa todos o barulho de fora. Todo ruído, né, Pri? Isso, Todo... e só importa a voz de Deus. E aí onde a gente não entende. Por que Maria não reagiu? Por que ela não falou, você não tá vendo? Que Jesus, eu tô fazendo sala para Jesus. Porque ela entende, né, que o silêncio dela abre espaço para a justificativa de Jesus. Porque a conversa ali começa a ser entre Jesus e Marta, né? No secreto a gente descobre isso. Que a justificativa do processo, do que a gente está vivendo, não vem de nós, né? Mas vem do alto. E eu percebo também que era necessário a Marta descobrir que ela estava fadigada e ansiosa. Porque até Jesus falar, ela não sabia que ela estava assim. Até ela pôr para fora, ela não sabia. Então, foi necessário ela colocar para fora com Jesus naquele momento para ela descobrir até mesmo para se entender, né? a situação que ela estava vivendo. Quantas vezes nós passamos por situação de fadiga e de ansiedade e a gente não consegue expor isso? Espera a situação, que nem você falou. Eu espero ficar aqui para me colocar para fora. Só que quando a gente fica aqui, a gente machuca. A gente fala que não devia falar. A gente afasta as pessoas. Mas quando a gente fala no decorrer, vai pontuando, a gente fica livre, né, de tantas situações que as nossas emoções nos colocam. Aí a gente tem que fazer o quê? Voltar lá e pedir perdão. Exato. Né? Ir lá e consertar. Verdade. Né? Então, assim, Marta me ensina muito sobre mostrar quem ela é e não ter medo, sabe? Verdade. E Maria, corajosa. Essa exposição, ela trouxe tanto para Marta, né? Porque Maria também foi exposta, tanto para Marta quanto para Maria, a revelação do que realmente é importante no serviço, né? Porque o verdadeiro serviço não é sobre os nossos esforços, mas é sobre a quem ele é direcionado. Nós estamos aprendendo isso nesses dias, né? Eu creio que tanto eu quanto... A gente está descobrindo que quem assinou a nossa carteira... ele tem um método único que não é o padrão do mundo, né? Então, quando a gente sai do padrão dos céus, ele vai puxar a gente pro secreto para que a gente se alinhe e volte pro padrão de Deus. E é engraçado que as pessoas acham que quando a gente tá no secreto é quando a gente tá fraco. E é quando a gente tá mais forte. Exatamente. É o contrário. É o contrário. Né? As pessoas acham que o seu derramar ali no meio da multidão, uau, olha como é que a Lívia fala. Gente, olha a Yara. Só que elas não sabem que a Lívia e a Yara do secreto, elas são muito mais fortes, né? Tipo, a estrutura que a gente tem no secreto, longe dos olhos das pessoas, assim, as pessoas não
não consegue acompanhar o nosso crescimento no secreto, mas ele é superior Bem mais. àquilo que é exposto. É verdade. Tem um líder que fala sobre a questão da entrega, né? Que quanto mais você entrega, mais você fica próximo do seu destino direcionado por Deus. É porque na entrega, que nem, por exemplo, eu acredito muito nisso, sabe? A entrega que você fez lá atrás, você tá colhendo hoje nas mulheres, no projeto de mulheres, né? A entrega que a Priscila fez lá atrás, ela tá colhendo hoje. Então, cada momento que a gente para entregar, a gente está gerando algo no secreto, mas além disso, a gente está plantando um destino que a gente não tem dimensão daquilo que você vai viver. Né? Quem tá nos ouvindo agora, né? Então, assim, o que você vai viver na entrega, ela não vai só te aproximar de Deus, a intimidade, ela vai te alinhar, ela vai consertar, né? Eu falo porque, assim, o problema não é errar, não, gente, porque todo ser humano erra. Nós, seres humanos, nós erramos. O que Deus quer de nós é o conserto. E o conserto, ele é desafiador, ele é... Igual a Priscila gosta muito dessa palavra, né? Que é ousadia. Sim. Tem que ter ousadia para ter conserto. Verdade. Tem que ter. Você acha que foi fácil para Maria ficar ali ouvindo Jesus aos pés dele? Sabendo do contexto que ela estava vivendo, ousadia de estar ali prostrada. O que ela ouviu? O que ela ouviu? Essa entrega da Maria não está na Bíblia, mas eu acredito nesse mistério que a cura e a ressurreição nessa família, nessa casa, lá na frente, tem a ver com essa entrega. A entrega, ela produz milagres. Verdade. Porque as pessoas acham que os nossos maiores milagres, eles são conquistados, assim, diante dos olhos das pessoas. Não sabe das nossas madrugadas de orações, né? Não sabe daquilo que Deus fala conosco quando ninguém está ouvindo, ninguém está nos olhando. Os nossos maiores milagres, eles são conquistados nisso. E é onde a gente entende que Deus ele vai produzir o sobrenatural de uma maneira que os nossos esforços, né? Que a nossa força tá fora de cena, para que a gente entenda que foi Ele, que veio dele. Né? Para que a gente compreenda da onde vem esse poder, da onde vem a autoridade. Eu creio que o que Deus ele trouxe aos nossos corações hoje, o que Ele está falando conosco nesse tempo, é sobre o servir com verdade, né? Com consciência e com o conhecimento de quem Deus é. Eu acredito que talvez você já passou pelo secreto, ou vai passar, mas tenha força e tenha ânimo, porque assim como o Senhor venceu, nós iremos vencer. Amém. E é uma fase onde os olhos do Senhor te encontram e onde você também encontra os olhos do Mestre, onde você vai ter conhecimentos únicos, né? Experiências únicas que talvez as pessoas ao seu redor não viveu, mas você vai saber, eu vivi, eu tive lá, né? Eu vi. E que vai acarretar, assim, para toda a sua estrada. Eu acredito que o que a Yara trouxe de secreto, ainda ela está expondo nem 1%, né, Yara? Ainda uma grande porcentagem, assim como a Lívia. E eu acredito que é o que Deus está trazendo para a nossa geração agora. Vai pro secreto, encontre o seu Deus, saiba quem Ele é, tenha as suas experiências e esteja disposto, depois disso, a vir, né, para um lugar de exposição, onde você vai conseguir trazer à tona toda essa bagagem que o Senhor te deu quando ninguém estava olhando. Nós fomos formados, né, no ventre da nossa mãe, longe dos olhos dos seres humanos. Exatamente. E o secreto também te forma, sim, longe dos olhos de todos, mas trazendo, assim, à tona o melhor do céu. Porque eu acredito que nós somos o projeto perfeito de Deus, né? Verdade. Amém. E o secreto, lindo isso, né? O secreto também forja os melhores projetos. Eu creio que para a vida da Yara, ela ainda não viveu todos os projetos que os seus 3 anos de secreto produziram, né? Amém. Você ainda talvez não tem nem a expectativa da dimensão da grandeza, do que o colocar à mesa, lavar uma roupa, brincar com os filhos, assim, passar a olhar o seu marido com os olhos que você olha agora,
vai te trazer. Porque hoje você talvez fala assim, eu sei que Deus produziu, mas é o que eu falei, ainda não é 1% do que realmente você gerou. E que você nem imaginava, né? Nem imaginava. Nem imagino. Mas é porque esse secreto é completo, né? Quando você vai para esse lugar, Deus ali trabalha. A gente falou de tanta coisa aqui, mas você viu como Deus trabalhou corpo, alma e espírito, trabalhou nas emoções, trabalhou, é tudo. A ponto, né, de renunciar. Hoje é muito mais leve, né? Você contou o episódio de você estava passando mal num dia que ia pregar. Se você não tivesse que estava tudo certo. Você estava ali na submissão, né? Então, não doía. Não doía. É um trabalhar muito completo, né? E é por isso que veio uma glória tão grande depois. Porque Deus trabalha todos os aspectos nossos, né? Em cada área da nossa vida. É um trabalhar no caráter, personalidade. É tudo. A ponto da gente se entender, olha, eu sou um vaso mesmo e vai ser como o Senhor quer dessa vez. Não... Literalmente. Né? Isso é maravilhoso. E é todos os dias, sabe, Lipe? Contínuo, é uma coisa contínua, todos né? Todos os dias, é o secreto ali, é o joelho no chão, né? Às vezes a gente não tem aquele tempo que a gente queria ter para fazer aquela entrega, mas lavando vasilha, sabe? Dando banho no filho, fazendo um almoço, né? Exato. Ali... Toda vez que eu chamo o Espírito Santo para cozinhar a comida sai assim. Nem parece são tantas experiências, que né? foi eu que fiz. É. Agora, quando eu vou no automático, misericórdia. E isso é para você que está aí assistindo a gente, é para você se sentir encorajado mesmo. Se caso você está vivendo, né, um período na vida que Deus tem te chamado, ó, vem ser Maria, senta aos meus pés, olhe para mim, preste atenção no que eu estou falando, o que eu estou te ensinando. Não desanima. Você está ouvindo aqui um testemunho tanto, né, Pri? Sim. Vários testemunhos sobre o poder que há, a riqueza que há. Só confia e vai desfrutar desse momento, sabe? Vai desfrutar desse momento de estar aos pés daquele que realmente pode falar, pode transformar, pode nos tocar como Jesus, né? É verdade. E é isso que o episódio de hoje trouxe para nós, né? É verdade. A entrega é o seu melhor serviço. Amém. Jesus. Continua falando. Ninguém tá vendo. Mas no céu tá anotado todo o seu tempo de entrega, né? Talvez você vai falar, Senhor, eu fiquei um tempo off aí, minha carga horária talvez não foi cumprida. Não fiz tanto, mas Deus, ele reconheceu, né, a sua entrega como serviço a Deus, que a gente possa praticar isso mais. E daqui por diante a gente vai ter outros episódios, né? Ai, delícia! Muitos episódios, vários assuntos. Porque o projeto desse podcast é salvação. É nessa plataforma que nós queremos ganhar almas, trazer a nossa rede cheia. Amém. Não vamos nos limitar a um padrão ou assim, lugares pré-estabelecidos, mas nós acreditamos, como eu já comentei, que eu cheguei numa igreja onde o pastor falava isso, né? Vamos além do tempo de culto, vamos ganhar almas, seja no seu trabalho, no metrô, enfim. É tempo disso. E Sozo é isso, é salvação que Deus quer trazer para esses dias. Então, seja através do testemunho da Yara, que talvez vai salvar sua vida hoje. Amém. Seja através da experiência dela, através daquilo que Deus vai fluindo enquanto a gente conversa, porque a gente sente a presença de Deus enquanto nós estamos aqui numa conversa aparentemente cotidiana, mas que tem a presença de Deus. Amém. Então, esse é o propósito, que o Senhor possa ir de encontro a você, seja no seu carro, na sua casa, enquanto você toma banho, ou por onde você for na sua rotina. Amém. Deus está trazendo salvação para você. Em nome de Jesus. Antes de finalizar, queria pedir para a Priscila e a Lívia fazer uma oração. Não sei, você que está aí, né, ouvindo e precisa desse momento aí com Deus, né? Então, feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. A gente vai estar aqui orando por você. Amém? Amém. Amém. Ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, e o nosso coração se alegra muito porque eu sei que o Teu Espírito tem formas incríveis de se mover e de se achegar até o coração de cada pessoa. O Senhor conhece o caminho para chegar ao coração, ao nosso coração e ao coração de cada um que está ouvindo agora, Deus, esse bate-papo. Eu quero pedir ao Senhor que cada um que for ministrado por meio desta palavra possa, Deus, neste momento, receber do Senhor o direcionamento, aquilo que o Senhor quer da vida de cada um. Se é momento, Pai, de estar no secreto, se é momento de estar aos pés do Senhor, muitas das vezes deixar tantos afazeres, tantas coisas, mas para estar em comunhão, para te ouvir, para poder aprender de Ti, que o Senhor ajude a cada um a estar nesse lugar e que na medida, Pai, que o Teu
teu povo for se rendendo, for se prostrando, for se entregando, que o Senhor venha se revelar cada vez mais e que essas vidas sejam impactadas e tocadas pela tua presença, de uma forma, Pai, poderosa, para viver o propósito e o plano do Senhor no tempo certo, da forma certa, da maneira correta. Então, Deus, abençoa cada vida, abençoa cada coração que nesse momento escuta, Deus, essa conversa, que o teu Espírito testifique, que haja transformação, libertação, cura, que haja salvação, que haja o derramar do Senhor verdadeiramente sobre cada vida. É o que nós oramos aqui, concordamos com fé na presença do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada a vocês que estiveram conosco. E que vocês possam voltar sempre, né? Obrigada, Yara, pela sua presença. Eu que agradeço. Que você possa continuar fluindo, né? E levando toda essa bagagem que Deus te deu nesse tempo secreto. Eu recebo. Amém. Obrigada a vocês e até o próximo episódio. Até o próximo, mais. gente. Tchauzinho.